Ó, aliás, tem um povo que... Nossa, esse gancho vai ser perfeito. Tem gente que vai dormir só lá pra quinta, sexta-feira mesmo, viu? Aqueles caras que estão concorrendo lá em Brasília? Inclusive o Márcio Rocha, que vai cobrir a disputa amanhã no Congresso, candidaturas da presidência da Câmara e do Senado, né, Márcio Rocha? Amanhã é dia de posse, é dia de eleição de quem vai comandar essas partes aí da Casa do Povo, né? Vamos ver o que está acontecendo nessas negociações. Boa tarde para você. Oi, Márcio. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Mas, ao contrário do que a gente está acostumado, né, que a disputa pela presidência da Câmara e pelo Senado também, geralmente era de muita conversa, de muita disputa mesmo, principalmente no dia da eleição. Mas a expectativa, pelo menos na Câmara dos Deputados, é que a solução, né, seja apresentada rapidamente. Lembrando que tanto a Câmara quanto o Senado vão eleger os presidentes das duas casas amanhã, depois desse fim do recesso legislativo, e também vão escolher os membros da mesa diretora das duas casas. Na Câmara, a disputa está indo para uma coisa mais tranquila, porque o presidente atual, Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, já conquistou oficialmente o apoio de cerca de 20 partidos, incluindo aí, inclusive, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Liberal. Então, a expectativa é que ele tenha uma votação de aproximadamente 450 votos dos 513 votos dos totais, né, dos deputados. Então, a expectativa é que seja uma vitória realmente quase unânime. Somente um candidato até o momento, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que vai ser candidato contra a Soleira. Segundo ele, para marcar posição, ele daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, deve fazer um pronunciamento aqui no Salão Verde, exatamente para mostrar o que ele vai fazer, caso seja eleito, enfim. Mas a expectativa mesmo é que a vitória de Arthur Lira seja muito alta, com um número grande de votos. No Senado, a situação está um pouco mais indefinida, porque o atual presidente, o senador Rodrigo Pacheco, continua favorito, mas para evitar surpresas, o governo aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua aí trabalhando para conquistar mais apoio para a candidatura de Rodrigo Pacheco, que vai disputar esse cargo com outros dois candidatos, Rogério Marinho, que é ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também Eduardo Girão, que ficou conhecido, né, durante a CPI da pandemia como um grande defensor das medidas do governo do então presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Senado, o PDT e o PDT já confirmaram que vão apoiar a eleição de Pacheco, na reeleição de Pacheco. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, o MDB vai fazer o apoio, vai anunciar o apoio formal para a reeleição de Rodrigo Pacheco. PSB, Rede Cidadania também já confirmaram que vão apoiar Rodrigo Pacheco, mas a expectativa é que ele tenha aí em torno de 50 votos, 50, 55 votos, de acordo com os apoiadores. Já Rogério Marinho, que aí é considerado o candidato mais forte contra Rodrigo Pacheco, já conquistou o apoio do Partido Liberal, o PL, também do PP e do Republicanos, e de alguns, inclusive, senadores tucanos, senadores do PSDB. Então, aí, segundo os aliados, deve ter em torno aí de 25 votos aproximadamente. E um dos senadores do PSDB é o Alessandro Vieira, que declarou apoio a Rogério Marinho, que falou que a continuação de Rodrigo Pacheco à frente do Senado não seria um bom indicativo para a casa nos próximos meses. Depois, a gente tem, lembrando que a votação é secreta, né? Então a gente tem a expectativa também de possíveis traições, e é isso que Rogério Marinho conta para ser candidato, né, para ser presidente do Senado. As traições, já que a votação para o presidente do Senado é secreta. E exatamente para evitar problemas, ministros do governo Lula, como Flávio Dino da Justiça, Camilo Santana da Educação, vão ser exonerados, vão voltar aqui para o Senado participar dessa votação, depois eles voltam a ocupar os ministérios, justamente para garantir esse apoio a Rodrigo Pacheco, perdão. Lembrando que, além da presidência, a gente já falou, vai ter eleição também para os membros da mesa diretora, primeira, segunda secretaria, terceira, quarta secretaria também, primeira e segunda vice-presidência, isso nas duas casas, mas somente na Câmara que tem a segunda vice-presidência, né, que é responsável, inclusive, pelos pedidos de ressarcimento de despesas médicas dos parlamentares. Além disso, a Câmara vai eleger também os suplentes para esses casos. Então, a expectativa mesmo é que todos os anúncios formais, vamos dizer assim, que encerrem nesta terça-feira para amanhã. A quarta-feira, a gente ter também toda a votação. O Senado começa primeiro, a posse dos senadores deve começar ali por volta das 10 horas da manhã.
A expectativa é que tudo se encerre por volta do meio-dia, 1h da tarde. Depois tem a Câmara, que começa às 3h da tarde. E aí, como tem mais deputados, né, são 81 senadores e 513 deputados, então a expectativa é que na Câmara a coisa demore um pouquinho, mas ali por volta das 8, 9 horas tudo já tenha se resolvido. Então amanhã a gente já tem os resultados aí. Acabei de perguntar isso fora do ar aqui para Ana. Agora, eu fiquei surpreso, é claro, com essas coisas todas que não são habitualmente ligadas ao nosso dia a dia, da exoneração relâmpago. Flávio Dino vai pedir exoneração, vai lá, vota e depois volta para assumir o cargo de ministro de novo. Ele e quem? Qual que é o outro? Você falou? A gente tem pelo menos, Rogério, Joel, a gente tem pelo menos aí 3 deputados, 3 senadores do Olha isso, entendi. Que é o Wellington Dias, o Flávio Dino e também o Camilo Santana, que estão ocupando aí ministérios no governo Lula. Então, isso não é uma novidade, vamos dizer assim. Já aconteceu algumas vezes, inclusive no governo do ex-presidente, do presidente Lula, né, nos ex-mandatos dele aqui à frente do Palácio do Planalto, de 2002 a 2010, ele fez isso também. Não é uma coisa tão... Mas a gente vê que se tivesse muito, né, garantida essa votação, não precisaria, né? Então é um indicativo de como vai ser a votação amanhã no Senado. Sem dúvida. E é um artifício que, por mais incrível que pareça, é permitido pela lei, né? Tanto que vai ser usado muito possivelmente na esfera federal, é usado em outros governos. Na capital paulista, por exemplo, já foi usado várias vezes. Ano passado a gente falou muito da exoneração de alguns secretários que também têm cargo de vereador, apareciam demitidos no Diário Oficial da Prefeitura num dia, iam para a Câmara como vereadores, votavam projetos de interesse do prefeito e voltavam aos cargos de secretários no dia seguinte. Então, é uma manobra que, por mais incrível que pareça, a lei permite, né? Quer dizer, eu espero que permita, né, Márcio? Porque é amplamente usada no país, né? A lei permite esse tipo de situação e não é, como eu disse, não é nenhuma novidade. Assim, isso acontecia não somente na época do governo, dos primeiros governos do presidente Lula, mas aconteceu também nos governos Fernando Henrique, também aconteceu durante o governo da presidente Dilma, também aconteceu durante o governo do presidente Michel Temer, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma coisa comum aqui e é justamente isso, porque quando, vamos dizer assim, a situação não está 100% garantida, eles resolvem fazer esse tipo de medida para garantir a vitória, no caso do governo. Mas, por exemplo, a gente está falando agora da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, mas isso já aconteceu para medidas provisórias não, para projetos de lei, para propostas de emenda à Constituição, tudo isso já aconteceu, não é nenhuma novidade, né? Mas o que é interessante nesse ponto é porque a gente está percebendo que se tivesse tão garantida a eleição de Rodrigo Pacheco, por exemplo, não precisaria da exoneração dos ministros. Então, isso dá um indicativo de que a coisa não está 100% de acordo com como o governo esperava. Exatamente. Boa. Márcio, muito obrigado, viu? Um abração para você. Valeu. E bom trabalho, meu amigo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.